Era uma noite calma de lua cheia, em 1980, na cidade de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. Eu, Zé Nogueira, acabara de terminar mais um dia de trabalho, levando a boiada para o curral. O calor do sol se dissipava e o vento leve da noite começava a soprar, mas o silêncio era o que mais chamava a atenção. Aquelas terras tão vastas e áridas pareciam engolir até os sons mais simples. O único som que eu ouvia, além do murmúrio do vento, era o som dos cascos do meu cavalo batendo no chão da estrada de terra. A estrada, como sempre, estava vazia. Ninguém à vista, ninguém a seguir. Só eu, o cavalo e a solidão. O céu, iluminado pela luz intensa da lua, deixava tudo em uma clareza fria, sem o calor acolhedor do dia. A noite parecia mais densa, mais opressiva do que o normal. A vastidão das terras de Palmeira dos Índios fazia o mundo parecer pequeno, mas ao mesmo tempo imenso demais, sem fim. Enquanto cavalgava, uma sensação estranha começou a me incomodar. O silêncio da noite, que antes me trazia conforto, agora parecia mais ameaçador. A solidão daquela estrada, que eu já conhecia tão bem, se tornava desconfortável. As sombras das árvores à beira da estrada se esticavam de maneira sinistra, como se tentassem me alcançar. Uma sensação de que algo não estava certo tomava conta de mim. Eu continuei a andar, mas algo me dizia que aquela noite seria diferente de todas as outras. A estrada parecia ainda mais deserta naquela noite. O som dos cascos do meu cavalo ecoava forte, mas ao longe, um silêncio estranho começou a se infiltrar no ar. A lua cheia, tão clara, iluminava tudo, mas algo na paisagem parecia deslocado. Foi então que, ao olhar para a frente, eu avistei uma figura distante, parada, no meio da estrada. A princípio, pensei ser algum outro vaqueiro, alguém que talvez tivesse se perdido na escuridão. Mas conforme eu me aproximava, percebi que não era bem isso. O homem estava montado em um cavalo preto, imenso, cujos cascos não faziam o menor som. Ele não se mexia, apenas permanecia ali, observando o caminho à frente, como se estivesse esperando por algo. A luz da lua fazia seu corpo parecer etéreo, envolto em uma neblina espessa que parecia surgir do chão. Eu tentei não dar muita atenção, mas uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Quando meu cavalo se aproximou ainda mais, o homem, que até então estava a uma distância segura, virou a cabeça na minha direção. O movimento foi estranho, quase robótico. A figura era alta e magra, mas o que mais me incomodou foi a ausência de um rosto. Em seu lugar, uma pele lisa, sem características, parecia se estender como cera derretida, vazia, sem expressão. Algo estava muito errado. O cavalo negro começou a andar na minha direção, seguindo-me de perto, sem fazer som algum. Eu tentei acelerar o passo, mas o cavaleiro parecia se aproximar com a mesma tranquilidade, como se não fosse afetado pela velocidade. Não podia ver os olhos daquele ser, mas a presença dele me enchia de uma sensação de desespero crescente. O cavalo, sem o menor esforço, parou ao meu lado. O homem, ou o que quer que fosse, ainda me olhava sem dizer uma palavra. Mas a pergunta que veio, baixa e sem emoção, me fez gelar a espinha. Tá perdido, moço? Eu continuei a cavalgada, tentando ignorar a presença estranha que me acompanhava, mas, quanto mais tentava, mais sentia o peso daquilo me cercando. O cavaleiro seguia à distância, mas algo estava errado. O cavalo dele, aquele cavalo negro, não fazia som algum.
Nenhum casco tocava o chão de terra. Só o meu cavalo, com seus cascos batendo ritmados na estrada, interrompia o silêncio que tomava conta do ambiente. A cada passo, o cavaleiro se aproximava mais, até que, em um momento, ele estava ao meu lado. O medo me gelou por dentro. Ele estava ali, tão perto, mas o mais estranho de tudo era o seu rosto. Ou melhor, a falta dele. A pele, lisa como cera derretida, refletia a luz da lua de forma quase sobrenatural, mas não havia traços de olhos, nariz ou boca. Só uma superfície lisa, sem vida. De repente, uma voz, não sei se realmente saiu da sua boca ou se estava em minha cabeça, me fez parar. E o silêncio da estrada parecia agora pesado, como se o ar estivesse mais espesso. "Tá perdido, moço?" A voz parecia emanar do vazio, sem origem, mas ainda assim tão clara, tão presente. Eu engoli em seco, tentando reagir. O ar estava denso, pesado, e o cheiro que começou a invadir minhas narinas era insuportável. Era um cheiro azedo, algo que me fez fechar os olhos por um instante, tentando espantar a sensação de náusea que tomava conta de mim. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que estava em perigo, mas não sabia como escapar. O cavalo do cavaleiro ainda me seguia, sem desviar um passo. Meu cavalo, agora inquieto, parecia sentir o que estava acontecendo. Eu tentei apressar o passo, mas o cavalo negro continuava ao meu lado, como uma sombra implacável. Eu estava preso ali, sem saber o que fazer, sentindo uma dor crescente na cabeça, como se a própria noite estivesse me esmagando. O medo tomou conta de mim, e o mundo ao redor começou a ficar cada vez mais escuro. A dor na minha cabeça se intensificava a cada segundo. Era como se uma pedra quente estivesse pressionando minha testa, e nada parecia aliviar. O cheiro azedo que emanava do cavaleiro não ajudava, apenas agravava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O som do cavalo, aquele som metálico de cascos batendo no chão, que antes estava tão claro, agora parecia se distorcer, desaparecendo aos poucos, como se a realidade estivesse sendo puxada para longe de mim. Eu tentei me manter firme, tentar focar, mas quanto mais eu olhava para ele, mais difícil se tornava. O cavaleiro parecia se esticar e encolher ao mesmo tempo, um ser sem forma, flutuante, como se o próprio ar estivesse se tornando uma extensão dele. Eu forçava os olhos para enxergar, mas tudo ao meu redor começava a escurecer. As sombras tomavam conta da estrada. Minhas pernas fraquejaram. O mundo parecia girar ao meu redor. O cavalo do ser continuava ali, silencioso, impassível. Mas o mais assustador era a presença do cavaleiro, que não dizia uma palavra. Ele apenas estava aguardando. O silêncio era profundo e sufocante. Eu tentei andar, mas a sensação de cansaço era demais para resistir. Os pés pesaram e o corpo foi caindo sem forças para lutar. Antes que eu soubesse, minha visão se apagou, como se o próprio ar tivesse me puxado para a escuridão. O cavaleiro estava mais perto agora, sua forma incompleta pairando acima de mim, e antes que eu perdesse completamente a consciência, vi o brilho vazio onde deveria estar seu rosto. Então, tudo ficou negro. Eu acordei no meio da estrada, o corpo pesado como se o mundo inteiro tivesse caído sobre mim. A primeira coisa que percebi foi a dor. Uma dor generalizada, como se cada parte de mim tivesse sido esmagada. Minhas roupas estavam rasgadas, sujas de poeira e terra. Eu não sabia como tinha chegado ali. O cavalo, que sempre esteve ao meu lado nas horas mais difíceis, não estava mais comigo.
A estrada à minha frente parecia estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo diferente, como se o tempo tivesse se esticado e distorcido. A noite não havia terminado completamente, mas o amanhecer parecia distante, como se o tempo estivesse suspenso. O silêncio era absoluto, mais profundo do que qualquer outra noite. Minha cabeça girava, e a sensação de estar perdido na própria realidade não me deixava. Tentava recordar o que havia acontecido, mas as lembranças eram vagas, turvas, como se tudo tivesse sido um pesadelo. No entanto, a imagem do cavaleiro sem face, sua presença macabra, ainda estava fresca na minha mente. O rosto, se é que se podia chamar assim, era uma massa de pele lisa e sem expressão, vazia de vida. O cheiro do cavalo desapareceu, mas o cheiro do ser maligno parecia persistir no ar. Era um odor estranho, azedo, que fazia minha garganta apertar e minha mente se turvar ainda mais. Não era só o cheiro, mas a sensação de que algo estava me observando, esperando o momento certo para se aproximar novamente. Lutei para me levantar, mas o corpo parecia não responder. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. O que tinha acontecido naquela estrada. Por que eu estava ali, sozinho, no meio da noite, com as cicatrizes de algo inexplicável. O cavaleiro sem face não saía da minha cabeça. Algo em mim sabia que ele ainda estava por perto. Acordei em casa, mas o que me cercava parecia mais estranho do que o normal. Não era o conforto da minha cama que eu sentia, mas um peso. O cavalo ainda não havia retornado, e eu não lembrava de como tinha voltado para aquele lugar. A única coisa que me vinha à mente era o cavaleiro, aquele ser sem rosto que havia me perseguido naquela noite de lua cheia. Algo estava errado, e eu sabia que precisava entender o que acontecera. Passei os dias seguintes buscando respostas. Conversei com os mais antigos de Palmeira dos Índios, os que viviam nas pequenas casas à beira da estrada, aqueles que sempre falavam em tom baixo e pareciam carregar segredos pesados. As histórias eram quase sempre as mesmas. Um cavaleiro sem rosto, montado em um cavalo negro, que surgia nas noites mais escuras. Alguns diziam que era um espírito, outros falavam que ele estava amaldiçoado, punindo os viajantes que ousavam cruzar seu caminho. Mas o que mais me arrepiava era que ninguém parecia ter uma explicação definitiva. A cada relato, o medo crescia dentro de mim. Foi com o velho Zé Francisco que a história começou a tomar forma. Ele falou de um cavaleiro que, em tempos antigos, tinha sido amaldiçoado por sua própria arrogância. Seu nome, há muito esquecido, foi substituído pela entidade sem rosto que vagava pelas estradas buscando vingança. Quando ele falou dessas palavras, algo gelado subiu pela minha espinha. Eu me dei conta de que aquilo não era apenas uma história. O cavaleiro que me perseguiu, de alguma forma, havia me marcado. Eu não era apenas uma vítima. Talvez tivesse sido escolhido. As pistas que encontrei me arrastavam para o mesmo ponto, cada passo me levando mais fundo naquela teia de mistério. Eu queria entender, mas ao mesmo tempo temia o que poderia descobrir. Eu sabia que era hora. As noites que passei remoendo aquele encontro, as histórias que ouvi, tudo me levou até ali, a mesma estrada onde vi o cavaleiro pela primeira vez. A lua cheia estava alta, iluminando a estrada deserta. O ar parecia tenso, como se o próprio tempo tivesse se preparado para o que estava por vir. A sensação de inevitabilidade tomava conta de mim. Eu sabia que o cavaleiro apareceria, como sempre aparecia, e desta vez
Não havia mais medo. Eu estava pronto para enfrentá-lo. A estrada estava calma, mas algo me dizia que, ao me aproximar, tudo mudaria. Quando ele surgiu, montado em seu cavalo negro, a presença gelada tomou conta da noite. O cavalo não fazia barulho algum, e o silêncio entre nós era ensurdecedor. Olhei para aquele rosto vazio e, pela primeira vez, não me senti impotente. O cavaleiro permaneceu imóvel, observando-me com seus olhos invisíveis, como se esperasse minha reação. Eu o encarei com determinação, sem recuar. Não havia mais dúvida dentro de mim. Não precisava saber como quebrar a maldição. A coragem já era suficiente. O cavaleiro, sem uma palavra, desapareceu como se o vento o tivesse levado. Sua presença se desfez no ar. A estrada, antes sufocante, agora parecia mais tranquila. Eu sabia que algo havia mudado e, com isso, senti uma paz estranha. Finalmente, o mal que me perseguia tinha ido embora. A estrada, antes tão solitária, agora parecia minha aliada. Eu sou Benedito, barqueiro de Piranhas, uma cidadezinha esquecida às margens do Rio São Francisco, no sertão de Alagoas. Minha vida, até hoje, tem sido marcada pela repetição e pela quietude daquelas águas escuras. Em 1980, o inverno se abateu sobre nós, com uma frieza que só o sertão conhece. O vento cortava a pele e a neblina se erguia das águas, tornando tudo ainda mais sombrio. As noites pareciam mais longas e o rio mais misterioso. Desde que me entendo por gente, sempre fui responsável pela travessia de pessoas e mercadorias. Às vezes, um cargueiro com feijão ou arroz, outras vezes, uma alma ou duas, procurando atravessar o rio de um lado a outro. Mas o que mais fazia meu trabalho, se é que posso chamar assim, era a solidão. Nada além do farol fraco da lanterna pendurada na minha proa e o som das remadas quebrando o silêncio da noite. O Rio São Francisco não é para fracos, e as suas águas, com seu murmúrio constante, sempre foram envoltas em histórias de mortes misteriosas e figuras fantasmagóricas. Dizem que o rio tem uma alma e que ela leva quem ousa desafiar sua calma. Não sou dado à superstição, mas confesso que, por mais que me mantivesse em silêncio durante o trajeto, minha mente sempre vagava para as lendas que os mais velhos contavam. Histórias de um barqueiro morto que ainda vaga pelas águas à procura de almas perdidas. Ninguém nunca me disse o nome desse barqueiro, mas todos sabiam de sua existência. Eu só podia rir, mas o rio, com seu peso e silêncio, nunca me deixou tranquilo. Era uma noite fria, daquelas em que o vento cortava a pele como lâminas afiadas, e o céu estava mais escuro do que o normal. O rio parecia ainda mais pesado, como se suas águas estivessem carregadas de segredos e silêncios. Eu estava sozinho, como sempre, preparando meu barco para a última travessia daquela noite. O rio se estendia diante de mim, quieto e sombrio, mas algo no ar me dizia que seria uma noite diferente. A luz da lanterna balançava suavemente, refletindo nas águas, e o som do remando ecoava pela vastidão do São Francisco. Quando me virei para ajeitar as cordas, notei uma figura que surgia das sombras, próxima à margem. Era um homem alto, muito mais alto do que o normal, e seu corpo magro parecia envolver-se na própria escuridão da noite. Seus olhos, profundos como um poço sem fundo, me observavam com uma intensidade que fazia o ar gelar. O homem entrou no meu barco com a mesma suavidade de uma brisa, sem um som sequer.
Seu olhar não saía de mim, e o silêncio que o cercava era mais pesado que qualquer barulho. Tentei manter a calma, mas uma sensação estranha se apoderou de mim, como se algo invisível estivesse puxando o barco para o meio do rio. Eu remava com mais força, tentando afastar a sensação desconfortável, mas o peso no barco só aumentava. Olhei para o lado, tentando ver se algo estava errado, e ali estava ele, imóvel, em pé, sem emitir um som. Não havia ruídos, nem o som da respiração. O homem parecia não ser de carne e osso, mas algo distante e gelado. O barco estava mais pesado, e a sensação de que algo estava errado se tornava cada vez mais incontrolável. A noite estava mais fria do que o normal, e o silêncio no rio parecia pesado, como se o próprio ar estivesse esperando algo acontecer. Eu tentava manter o controle do barco, mas a cada remada, o peso do remo parecia aumentar, como se algo invisível estivesse me segurando. O homem misterioso não se mexia, mas sua presença era cada vez mais opressiva. O farol da lanterna balançava fraco, refletindo na água, mas não havia nenhum som, nenhum movimento da superfície que indicasse que o rio estava vivo. O que mais me incomodava era o silêncio que nos envolvia. Até os grilos, que normalmente cantavam à beira do rio, haviam se calado. Só o som das minhas remadas quebrava a quietude, e isso me fazia sentir mais ainda a solidão da noite. Foi então que, sem aviso, o homem falou. Sua voz não era humana. Não havia ressoado da boca dele, mas de algum lugar mais profundo, como um eco cavernoso, uma coisa sem alma. Você não deveria estar aqui, disse ele, e sua voz gelou o fundo da minha espinha. O barqueiro não respirava. Não havia uma única indicação de que ele fosse humano. Ele continuava imóvel, mas seus olhos profundos, como poços secos, pareciam me observar com uma intensidade assustadora. A cada palavra, a tensão crescia dentro de mim, como se estivesse sendo arrastado para algo maior, algo que eu não poderia controlar. A água, que até então estava calma, começou a se agitar, com ondas pequenas mas inquietantes batendo contra as laterais do barco. Tentando manter a calma, tentei remar novamente, mas o remo parecia preso, como se a água estivesse me impedindo de seguir. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que o perigo estava mais próximo do que eu imaginava. O rio, que até então parecia ser apenas um aliado silencioso, agora se tornava meu inimigo. O barco começou a rodar, lenta e incontrolavelmente, girando em círculos no meio daquelas águas escuras, como se o próprio rio tivesse se rebelado contra mim. Eu tentava desesperadamente direcionar o barco para a margem, mas o remo se tornou um peso impossível de controlar, e o barco continuava a rodar, mais rápido a cada segundo. Eu não tinha mais o controle, e o medo se enraizava profundamente. A água ao redor começou a se elevar, de forma inexplicável. Primeiro, uma onda pequena, que balançava o barco de um lado para o outro. Depois a água subiu mais, até quase alcançar o nível das bordas do barco, como se uma força invisível estivesse empurrando o rio para dentro de mim, querendo me engolir. Eu olhei para o homem à minha frente, mas ele não se movia, apenas observava com aqueles olhos profundos e vazios que mais pareciam um abismo sem fim. Foi então que ele falou novamente, a voz ecoando como se saísse do fundo de uma caverna. Este rio é meu, a noite é minha. Nenhum de vocês, humanos, é capaz de entender. Suas palavras eram como o vento cortante, e sua presença tornou-se ainda mais opressiva.
Eu sentia o peso daquelas palavras em meu peito, como se o próprio rio estivesse me sufocando. Ele se aproximou mais, os seus olhos fixos nos meus, e com um sorriso cruel disse: "Você não tem para onde correr. O que está aqui não é deste mundo. Você é uma alma perdida, e o rio vai reivindicar o que é seu." Eu tentei remar novamente, mas não adiantava. O barco continuava a girar e a água subia, engolindo tudo ao meu redor. Cada vez que eu olhava para o ser, mais eu sentia que não havia escapatória. O rio me estava levando, ele já me tinha. Aquelas mãos, secas e retorcidas, se estenderam em minha direção como garras de um predador faminto. Eu sentia o ar se tornar mais pesado a cada segundo, o peso do medo esmagando meus pulmões, mas o terror que se aproximava de mim era pior do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. A figura à minha frente avançava, seus olhos vazios penetrando em minha alma. Eu tentei me afastar, mas o barco parecia preso, como se o rio estivesse me segurando, me impedindo de fugir. Com um grito abafado, tentei remar, mas minhas forças já estavam se esgotando. Cada movimento que fazia era inútil. O remo se arrastava sem efeito, como se estivesse sendo puxado para baixo, e eu sentia o barco afundar mais e mais, imerso em uma força que não conseguia compreender. As águas agora subiam rapidamente, ameaçando engolir tudo, e a figura à minha frente se aproximava cada vez mais, sua boca retorcida se abrindo em um sorriso macabro. Era impossível escapar. Suas mãos se estenderam mais e senti a pressão de suas garras secas no meu pescoço. O frio invadindo cada fibra do meu corpo. Era o fim. Eu sabia que não havia mais saída. Meus olhos se fecharam e minha mente gritava por um milagre, por algo, qualquer coisa que me tirasse daquele lugar. E então, quando tudo parecia perdido, algo estranho aconteceu. Uma força que eu não conseguia entender me empurrou para trás, como se o próprio rio tivesse mudado de direção, como se algo ou alguém tivesse interferido. A pressão ao meu redor diminuiu e, em um momento, senti o chão firme sob meus pés. Abri os olhos e percebi que não estava mais no centro do rio. O barco estava de volta à margem e a figura estava desaparecendo na névoa, como se nunca tivesse existido. O mistério se revelou para mim naquele instante. O ser, com suas mãos secas e seus olhos vazios, não era outra coisa senão o barqueiro fantasma do São Francisco, uma entidade que há muito tempo vagava pelas águas do rio, escolhendo suas vítimas nas noites mais escuras. O rio, como dizem as lendas, nunca deixa aqueles que desafiam suas águas, e eu, naquele momento, fui apenas mais uma alma que quase se perdeu em suas profundezas. Quando acordei, não sabia onde estava. O rio ainda murmurava baixo, mas tudo parecia diferente. O barco estava destruído, as tábuas quebradas e as cordas espalhadas, como se um animal gigantesco tivesse se lançado sobre ele. O frio da noite se espalhava por minhas roupas, mas eu não sentia mais o peso do medo. Eu estava na beira do rio, com os pés na terra firme, mas havia algo ali, no ar, que me dizia que eu não estava mais no mesmo mundo. O rio, silencioso como sempre, parecia mais pesado, mais imenso. Não havia som algum vindo das águas, nem do vento. Tudo estava quieto, como se o próprio rio estivesse esperando, observando. Eu sentia a presença daquele ser, como se ele ainda estivesse ali, em algum lugar, me vigiando, aguardando o momento certo para retornar. A sensação de ser observado nunca me deixou,
e quanto mais me afastava da margem, mais forte ela ficava, como uma sombra que me seguia. Tentei voltar para casa, mas as ruas de Piranhas pareciam diferentes, como se o tempo tivesse passado de forma errada. O vento que antes trazia o cheiro da terra, agora trazia um peso estranho. A cidade, com suas casas de barro e ruas de poeira, parecia vazia, como se algo tivesse se apagado de lá. Eu passava pelas pessoas, mas seus olhares não eram os mesmos. Ninguém parecia perceber a mudança, mas eu sentia que algo dentro de mim havia se quebrado, algo que eu não conseguiria mais consertar. Eu tentei retomar minha rotina como se nada tivesse acontecido, mas tudo parecia vazio. O terror que vivi no Rio estava marcado em minha alma, uma marca invisível que eu não poderia apagar. E a cada noite, quando o vento soprava sobre o rio, eu sentia que o barqueiro fantasma estava, de alguma forma, ainda por perto. Após aquela noite, nunca mais encontrei coragem para atravessar o rio à noite. O peso do que vivi me impediu de encarar as águas escuras novamente. Os anos se passaram, mas o ser nunca deixou o rio. As lendas de Piranhas cresceram, alimentadas pelo silêncio e pela névoa que ainda envolvia aquelas águas. Eu me tornei um homem marcado. Os olhos, os sons, o peso daquela presença, tudo isso nunca me deixou. Mesmo com o tempo, a sensação de ser observado, de estar sendo seguido por algo invisível, ainda me acompanha. O rio, com sua quietude, carrega a certeza de que o barqueiro fantasma retornará sempre para aqueles que se atrevem a desafiar suas águas. E assim, o medo que senti não desaparece. Não importa o quanto o tempo passe, o terror permanece, esperando para encontrar sua próxima vítima. Era o verão de 1980. Santana do Ipanema, Alagoas, se entregava ao calor abrasante que fazia o céu parecer uma chama, prestes a engolir toda a terra. A cidade, pequena e esquecida por muitos, vivia à sombra de seu açude, que já não era mais do que um leito seco e rachado. A água que antes enchia suas margens e alimentava a vida ao redor havia desaparecido, e o que restava era uma vasta extensão de barro endurecido, com fissuras que pareciam feridas abertas na pele da terra. O sol castigava sem piedade, fazendo o chão esquentar tanto que até o vento parecia um forno. Dona Lourdes, uma mulher de aparência forte e mãos calejadas pelo tempo, estava em casa quando decidiu, sem mais nem menos, que iria até o açude. Sua irmã, mais nova, sempre relutante, acabou concordando. Ambas já conheciam as histórias sobre aquele lugar. Todos na cidade diziam que o açude seco era um local amaldiçoado, onde se viam coisas estranhas à noite, e até desaparecimentos misteriosos eram atribuídos a ele. Mas, como todo bom mistério, aquelas histórias não passavam de rumores que rondavam os corredores das casas e as praças da cidade, contadas pelos mais velhos em troca de um copo de cachaça. O caminho até o açude era árido e desolado, sem sinal de vida, além do canto esparso de algum pássaro distante. O mato seco estalava a cada passo dado, como se a terra gemesse a cada movimento. O ar parecia pesado, carregado de algo que não se podia ver, mas que se sentia no peito, como se estivéssemos sendo observados, ainda que não houvesse olhos para isso. O único som era o do próprio passo delas, e o do vento, que passava com um sussurro inquietante, como se carregasse palavras proibidas.
Chegaram ao açude e pararam ali, olhando para o vasto campo de terra rachada que se estendia diante delas. O cenário parecia um cemitério de águas, um deserto de desespero. Não havia mais o barulho da água, nem a suavidade do verde. Só terra seca, rachada e sem vida, que parecia engolir qualquer coisa que ousasse se aproximar demais. A primeira vez que vi aquele lugar, pensei que o tempo ali havia parado e que algo mais antigo e sombrio tomava conta daquele pedaço de terra esquecida. Algo que, até hoje, não consegui explicar. Foi ali, naquele lugar morto, que começou a sensação de que algo não estava certo. O calor continuava implacável enquanto nos aproximávamos da beira do açude. A terra seca parecia se estender infinitamente à nossa frente, com a única vegetação remanescente sendo arbustos ralos, que tremiam ao vento quente. O objetivo era simples: pegar lenha. Mas, como em todos os lugares que o açude tocava, havia sempre algo de estranho, algo que nos fazia pensar duas vezes antes de ir mais longe. Enquanto minha irmã e eu caminhávamos, começamos a conversar sobre as histórias que ouvimos durante a infância. Histórias antigas, de assombrações, de almas perdidas e de coisas que se arrastavam nas noites sem luar. A cidade toda sabia das lendas, mas sempre preferia não falar muito sobre elas, como se o silêncio fosse a única proteção contra o que quer que estivesse esperando no açude seco. Foi então que começamos a ouvir. Primeiro um som fraco, como o estalo de galhos sob o peso de algum animal. Pensamos que poderia ser uma cabra ou algum outro bicho daquelas bandas. Mas o som se tornou mais forte, mais ritmado, e logo ficamos em silêncio, tentando identificar o que poderia estar ali. O barulho parecia se aproximar, mas o problema era que não havia sinal de qualquer criatura ao redor. A terra estava vazia, a paisagem desolada. Os passos continuaram, agora mais pesados, mais agudos, como se algo de grande porte estivesse nos seguindo. O padrão dos passos não tinha mais lógica. Não havia interrupção no solo seco, como se algo ou alguém caminhasse sem levantar poeira, como se os pés nem tocassem o chão. Era como se a terra inteira estivesse pulsando com uma presença invisível. O ar ficou mais denso e uma sensação indescritível começou a se espalhar. Algo nos observava, algo que não conseguíamos ver, mas sentíamos. A tensão era palpável, e a única coisa que conseguia entender naquele momento era que estávamos muito longe de casa e muito mais perto do que quer que estivesse esperando por nós. Foi quando o grito de minha irmã cortou o ar, agudo, desesperado, que tudo se transformou. Ela caiu de costas, os braços esticados, tentando se agarrar a qualquer coisa, mas algo invisível a puxava com força, como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Eu gritei seu nome. Corri para alcançá-la, mas era como se algo de outra dimensão estivesse se arrastando para dentro da terra. O solo rachado parecia se fechar em torno dela, suas pernas sendo arrastadas para dentro do barro seco, enquanto ela se debatia com todas as forças. Tentei segurá-la. Agarrei sua mão com toda a força que ainda restava em mim, mas a força que puxava sua perna era incomparável. A terra tremia sob nossos pés, e o cheiro podre, como de carne podre enterrada há tempos, se espalhou pelo ar, invadindo minha garganta e fazendo meus olhos lacrimejarem. O ar ficou pesado, quase insuportável, como se a própria terra estivesse respirando, viva e cheia de ódio. Foi nesse momento que percebi. Algo estava se manifestando ali, na terra rachada. Um som abafado,
como se o solo estivesse se partindo por dentro, precedeu a aparição de uma mão. Uma mão esquelética, com dedos longos, negros como o carvão, saindo do barro, seus movimentos quase líquidos. As unhas eram negras, como se fossem feitas da própria escuridão, arranhando o ar com uma lentidão que parecia zombar da nossa aflição. Eu estava paralisada de medo, mas ao mesmo tempo sabia que não podia deixar minha irmã sucumbir àquela força invisível e insaciável. Puxei-a com toda a força que eu tinha, enquanto a terra ao redor tremia ainda mais forte. Mas o ser não estava disposto a deixá-la ir. Eu sentia o mal, a presença daquela coisa que não deveria existir, uma força sem vida, mas tão real quanto o solo sob meus pés. Algo que não se importava com a dor ou a resistência. Algo que queria apenas a terra de volta. Com todas as minhas forças, puxei minha irmã para longe daquela força invisível, arrancando-a da terra que parecia querer engoli-la. O peso daquilo que tentava arrastá-la era como uma mão de ferro, e quase desisti, mas não podia. Não enquanto ela ainda estivesse ali. Finalmente, conseguimos nos afastar, minhas mãos suadas e trêmulas, mas a adrenalina tomou conta, e sem olhar para trás começamos a correr. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, o ar denso e o cheiro nauseante da terra envenenada nos acompanhando. Mas o mais aterrador de tudo era o som, aquilo que rastejava atrás de nós, úmido e arrastado, como se algo estivesse se movendo pela terra, um movimento surdo, como se fosse algo de outro mundo. Eu sabia que estava nos seguindo, que nada poderia nos salvar, mas eu não ousava parar, não podia. Corremos até a porteira de casa, já quase sem fôlego, mas aquele barulho continuava, cada vez mais próximo. O pânico tomou conta de mim como se não houvesse escapatória. Mas então, algo estranho aconteceu. Quando finalmente alcançamos o portão de casa, o som parou. Subitamente. O silêncio foi absoluto. Olhei para trás, ofegante, com a sensação de que algo ainda estava ali, mas não vi nada. A terra rachada estava calma, o açude vazio à distância, como se nada tivesse acontecido. O que quer que tivesse nos perseguido havia desaparecido, mas a sensação de que ele ainda estava por ali à espreita não me deixou. Algo profundo e sombrio ainda se movia naquela terra. Após o que aconteceu, a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. No entanto, o pânico foi se transformando em algo mais profundo, uma necessidade urgente de entender o que realmente estávamos enfrentando. Fui até a cidade em busca de respostas, perguntando aos mais velhos sobre o que poderia ser aquele ser maligno. Todos pareciam temer falar sobre o açu seco, mas aos poucos, algumas palavras começaram a surgir, sussurradas entre copos de café e olhares desconfiados. A história mais comum que ouvi era sobre um antigo sacrifício, algo que os mais velhos falavam com um tom sombrio. Diziam que, há muito tempo, um homem foi enterrado vivo nas margens do açude, condenado por um crime que ninguém ousava revelar. A lenda dizia que sua alma ficou presa à terra e que o açude se tornou o ponto de origem de uma maldição, um laço entre o homem e a terra. A cada ano, conforme o nível da água caía, o poder do espírito se tornava mais forte, mais presente. Alguns moradores falaram sobre algo que se movia sob a terra, outros de uma presença estranha perto do açude, de um frio inexplicável que tomava conta da região. Muitos evitavam passar perto, com medo de sentir a sensação de estar sendo observado. Mas o mais perturbador
foi o que disseram sobre a terra rachada. Ela estava viva, como se guardasse a alma do homem enterrado e sua raiva fosse alimentada pela seca. Agora eu sabia. O morto da terra seca não tinha desaparecido. Ele estava esperando. E eu, de alguma forma, tinha despertado sua fúria. Naquela noite, eu acordei em um suor frio, o peito arfando, como se tivesse corrido quilômetros. O pesadelo me assombrava. Vi o morto da terra seca mais claramente do que nunca. Sua mão esquelética saía da terra, seus dedos longos e negros se esticando para me alcançar, enquanto seu rosto sem olhos me encarava com uma raiva inumana. O cheiro pútrido da terra seca invadiu minhas narinas, e eu sentia a força dele crescendo, alimentada pela seca implacável que dominava a região. Acordei assustada, mas a sensação de que aquilo não era apenas um sonho não me deixou. O mal estava mais forte, mais presente, como se tivesse sido alimentado pela própria terra seca, que parecia engolir tudo ao seu redor. Eu sabia que não podia mais ignorá-lo, que ele não ia embora só porque eu queria. Ele estava crescendo, esperando o momento certo para atacar. A perseguição recomeçou na manhã seguinte. O som da terra se movendo, aquele arrastar sinistro, ficou mais forte. Era como se o próprio chão estivesse vivo, pulsando com a presença dele, com a sua fome. O barulho ficou ensurdecedor e eu sabia que não havia mais escapatória. A cada passo, o ser estava mais perto. Olhei para o céu, o sol se pondo no horizonte, e uma revelação me atingiu com força. A única maneira de deter o morto da terra seca era confrontá-lo diretamente. Mas como? O açude, a terra, o sacrifício. Eu sentia que tudo estava conectado. Era um preço a ser pago, mas qual seria o custo? O que eu precisaria fazer para impedir a fúria daquele ser? A resposta era incerta, mas uma coisa eu sabia. O confronto estava próximo, e a terra aguardava a nossa decisão. Armada com o que aprendi, fui até o açude seco, sem hesitar, sem medo. A terra estava rachada como sempre, mas o ar parecia mais pesado, como se estivesse aguardando o confronto final. Eu sabia que tinha que fazer algo, usar a terra e a água do açude para tentar reverter o que foi feito, para finalmente aprisionar o morto da terra seca. Não havia mais espaço para dúvidas. A maldição precisava ser quebrada ou morreríamos todos. A terra tremia ao meu redor enquanto eu preparava o que fosse necessário. A água, escassa e estagnada, parecia se recusar a agir, mas eu sabia que precisávamos dela. O ser estava vindo, mais forte do que nunca, e eu podia ouvi-lo rastejando, uma presença voraz, uma força incontrolável. Ele não estava disposto a deixar suas presas tão facilmente. Quando ele apareceu, a batalha foi feroz. O morto da terra seca surgiu das profundezas do barro, suas mãos negras tentando me agarrar, seu rosto vazio me encarando com um ódio profundo. Mas algo dentro de mim se acendeu. Eu não tinha mais medo. A determinação tomou conta e fui capaz de usar tudo o que aprendera. A terra se agitou sob nossos pés, a água do açude começou a se mexer, mas o preço foi alto. A terra se revoltava contra a interrupção. Os sons da terra quebrando eram ensurdecedores. No final, o ser foi preso, aprisionado pela própria terra, mas o custo foi claro. O açude estava parcialmente seco, o mal finalmente detido, mas como uma cicatriz na terra. E eu sabia, mesmo naquele momento, que o morto da terra seca nunca iria embora completamente. Ele sempre estaria esperando, pronto para retornar, em um ciclo sem fim.